A Bíblia, ela fala do culto. A igreja, ela, desde o início, isso tanto no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, o povo de Deus, os cristãos, né, ali a partir do livro de Atos, eles se reuniam para cultuar a Deus. Então, cultuar a Deus é um princípio que tem na palavra. E quando eles se uniam, uma das coisas que era o objetivo do culto público, porque tem o nosso culto individual a Deus, que é quando nós buscamos a Deus na nossa casa, no nosso dia a dia, com a nossa família, é o nosso culto individual. Mas nós temos o nosso culto, que é o culto público. E uma das funções do culto público era o ensino da palavra de Deus. Então, por isso que o culto, nós temos sempre um momento de aprender a palavra de Deus. E por isso nós estamos aqui, cumprindo o que a própria Bíblia nos ensina a fazer. Termos um momento para aprender. Quem ama a palavra de Deus aqui? Quem gosta de aprender mais? Quem quer aprender mais? Hoje nós vamos aprender a respeito de um rei chamado Josafá. E essa palavra nasceu essa semana, eu estava orando para uma família, e Deus me lembrou um versículo que fala lá na história de Josafá, e eu pensei, há quanto tempo eu não leio essa história, e comecei a estudar mais, e quantas coisas maravilhosas nós podemos aprender a respeito da vida do rei Josafá e das lições que a Bíblia traz para mim e para você através dos erros e dos acertos, porque a gente vai ver, Deus nunca esconde nada da gente, né? A Bíblia, ela expõe as qualidades e ela expõe também defeitos, para que a gente possa ter a oportunidade de aprender também com erros. A palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios que o sábio é aquele que aprende com o erro do outro. Quem já ouviu aquela expressão assim, às vezes tem que errar para aprender. Já ouviram? Tem que errar para aprender, se não errar não aprende. Quem disse? Eu posso colocar o dedo na tomada para aprender que dá choque, ou eu posso ouvir um conselho de que eu não devo colocar o dedo na tomada e eu me livrar do choque. Então, aquele que é sábio, cadê os sábios daqui? A gente aprende com o erro dos outros. E o sábio também pode aprender com os acertos do outro. Ver aquilo que o outro faz certo e a gente poder aprender com esses acertos e aplicar na nossa vida. E por isso a palavra de Deus é feita de tantas histórias. Histórias de homens e mulheres como eu e você, com qualidades, com defeitos, com desafios, que enfrentam batalhas, que enfrentam vitórias. E eu creio que Deus quer trazer muitas lições práticas para você aprender a palavra de Deus e poder viver a palavra de Deus na sua vida. Quem deseja isso? Amém? Então vamos abrir juntos a palavra de Deus? Nós vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 17. Vamos começar ali. A gente vai ler bastante, na verdade são 4 capítulos, mas aí a gente vai pulando algumas partes, eu vou explicando para vocês, mas já deixo aí como sugestão para você ler durante a semana em detalhes essa história, que está em 2 Crônicas, deixa eu me achar aqui, 2 Crônicas 17. Então, esse homem chamado Josafá, que a Bíblia conta, ele era pentaneto, é assim que se fala, depois de tataraneto, é pentaneto. Ele era pentaneto do rei Davi. Ele era tataraneto de Salomão. Então ele é daquela mesma linhagem. E ele reina 3 anos em conjunto com o pai dele, que se chamava Asa. E depois ele assume, quando o pai dele morre, ele assume o reinado do reino de Judá, que era o reino do sul. Naquela época, pensando ali na geografia bíblica,
era separado o reino. No reino do norte, que se chamava Israel, e o reino do sul se chamava Reino de Judá. E ele assumiu o reinado de Judá. Esse homem chamado Josafá. E a palavra de Deus vai nos dizer aqui, vamos ler a partir do verso 1, 2 Crônicas 17, a partir do verso 1. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Por que ele se fortificou contra? Porque o reino do norte e o reino do sul, eles estavam em batalha. Sabe quem governava o reino do norte nessa época? Um homem chamado Acabe. Que talvez você não tenha ouvido falar muito de Acabe, mas possivelmente você já ouviu falar da mulher de Acabe, que era Jezabel. Então o reino do norte, quem estava reinando? Acabe e sua esposa Jezabel. Era um rei e uma rainha perversos, que adoravam outros deuses, que trouxeram a idolatria para o reino de Israel e que adoravam falsos deuses, adoravam a demônios, faziam culto a ídolos, matavam profetas. Então o reino do norte estava tomado pelo mal. E ele assume o reino do sul, que era Judá. Versículo 2. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Quem que eram os Baalins? Eram os ídolos, eram os falsos deuses de Baal. Então, ele foi pelos caminhos de quem? Do seu pentavô. Ele não seguiu os caminhos do pai dele, ele seguiu a Deus. E ele não buscou os Baalins. Versículo 4, vamos continuar a leitura, 2 Crônicas 17. Pelo contrário, buscou Deus o seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Versículo 5. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. O coração dele, versículo 6, o coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor. Você pode repetir isso comigo? Ousado em seguir os caminhos do Senhor. Qual foi essa ousadia que ele teve? E ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Azerá que havia em Judá. Se Baal estava dominando lá o reino do norte, no reino do sul, quando ele assumiu, tinha uma deusa. Tinha um ídolo que aquele povo seguia, que se chamava Azerá. Azerá, eu vou ler aqui para vocês o que era Azerá. Azerá era entendida, presta atenção, o que era esse demônio. Porque quando a gente fala em deuses, em ídolos que imperam, a gente está falando então de forças do mal que agem através daquela idolatria. Então, todas as vezes que o povo deixa de servir a Deus e a somente Deus e começa a adorar outros falsos deuses, na verdade,
aqueles falsos deuses são espíritos de engano, são enganadores. Na verdade, são o quê? Demônios. E eu vou ler para vocês o que era esse demônio, esse falso deus. Era entendida como criadora da vida, fertilidade, protetora dos lares. O coração de Josafá foi ousado em seguir os caminhos do Senhor. Ele fez uma reforma na adoração e tirou os postes ídolos de Azerá, que era a deusa mãe dos cananeus. Ela era considerada mãe dos deuses, rainha consorte do Deus, com letra minúscula, supremo. E esses postes ídolos eram estátuas pequenininhas que ficavam dentro das casas. E essa deusa era considerada intercessora. Veja se parece com algo que acontece até hoje. Intercessora do povo diante dos deuses supremos. O povo recorria a ela como mãe, como deusa mãe, fazia sacrifícios, fazia orações, rezas, para que ela intercedesse diante dos deuses supremos. Era um ídolo, um demônio que era colocado dentro de casa com a função de guardar a família, de abençoar os filhos, a fertilidade das mulheres. Era um engano que entrava dentro de casa. E Josafá, ele foi ousado e falou: nós vamos retirar isso das casas. Você pode repetir isso? Retirar isso das casas. Porque só existe um Deus. Só existe um Deus em Judá. E nós vamos adorar e buscar diretamente ao nosso Deus. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração quando eu comecei a estudar isso e falar quantas vezes nós levamos ídolos para dentro da nossa casa. Pode ser uma imagem, mas muitas vezes outros ídolos. Muitas vezes nós podemos levar outros costumes que não vêm da palavra de Deus para dentro da nossa casa. Nós podemos levar hábitos, rituais. Dependendo daquilo que a gente assiste na TV, por exemplo, pode estar entrando dentro do nosso lar. Ensinos, comportamentos, jeitos de ser, jeito de pensar. E no último grupo de casais, a gente faz uma vez por mês um grupo de casal aqui na terça-feira, eu falei sobre alguns cuidados que a gente tem no casamento e ficou um último item que não deu tempo de falar. E era sobre o cuidado com os filhos. Cuidado para que no nosso lar reine só o Senhor. Não precisa levantar o dedo, tá? Só o dedinho do coração. Porque a ideia não é expor ninguém, mas aqui fazer um ensino. Quem aqui ora em família, agradecendo pelo alimento? Todas as refeições. Às vezes a gente começa, às vezes esquece, às vezes perde o hábito, a gente fala: tudo que eu como já é abençoado. Só de vir daqui, né? Só de vir do meu fogão já é abençoado. Mas orar pelo alimento é o momento que a família se reúne para dar glória a Deus e oferecer gratidão. E às vezes o que a gente leva para a mesa? Uma TV ligada, um celular, um outro assunto, que às vezes não é um assunto feio, às vezes é algo até lícito. Mas a gente tem a oportunidade de derrubar outros ídolos e trazer para a nossa casa a palavra de Deus. Quando seu filho está lá doente, né? Tá lá de madrugada, tá chorando, tá com cólica, tem um pesadelo, tem alguma situação.
o que você faz? Fala, vamos orar. Vamos chamar a Deus aqui. Quando a família está passando uma dificuldade financeira, ou o seu filho fala assim, eu faço isso com os meus filhos também. Ele fala assim, mãe, eu queria viajar para tal lugar. Eu falei, pede para Deus. Não vem pedir para mim, não. Minhas forças são finitas, mas Deus é infinito. É trazer Deus para o nosso dia a dia, a nossa casa, entre o casal, a todo momento, quando a gente chegar na mesa do trabalho, orar, fala, Deus, eu consagro a Ti o meu dia de trabalho. Quando fechar o computador, quem trabalha com computador, fecha o computador e fala, obrigado, Senhor, por esse dia. Às vezes a gente traz tanta coisa, preocupações, situações, queima a cabeça tentando resolver tantas coisas. E a primeira lição que esse texto de Josafá quer nos falar hoje é: o Senhor está nos alertando sobre ídolos que podem estar dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E ele falou assim, eu vou restaurar a adoração em Judá. Nós não vamos adorar outros deuses, nós vamos adorar apenas ao Deus verdadeiro. E que eu e você, dentro da nossa casa, a gente possa ter um lugar de adoração ao Senhor. E fechando as portas, derrubando os altares. E aí o texto continua, no verso 7. 2 Crônicas 17, 7. No 3º ano do seu reinado, Josafá enviou seus oficiais, Ail, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles enviou os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias. Ó, gente, quem quer sugestão de nome para filho, tem bastante aqui. Tobias, Tobeadonias. E com estes levitas enviou os sacerdotes, Elisama e Jeorão. Por que tudo esse nome aqui? Qual que é a importância de tudo isso? Eles ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Os sacerdotes, com o passar do tempo, eles passaram a administrar apenas os sacrifícios que aconteciam no templo. Mas aqui ele restaura o papel sacerdotal. Ele fala, os sacerdotes vão junto com os levitas, de cidade em cidade, para ensinar a palavra de Deus. Então, além de derrubar os altares para outros deuses, ele fala, então nós vamos ensinar a palavra de Deus. Nós vamos ensinar de cidade em cidade os sacerdotes. E a Bíblia fala que através de Jesus, todo cristão, quem aqui acredita em Cristo? Todos nós cristãos somos sacerdotes. Todos nós somos chamados a levar a palavra de Deus aonde quer que a gente esteja. Ele derruba os altares, restaura a adoração, fala, vamos abrir mão dos ídolos e vamos voltar a ensinar a palavra de Deus. De casa em casa. Começando por qual casa? Faz assim. É a minha casa. Minha casa. Ser um lugar do ensino da palavra de Deus. Aqueles que têm filhos pequenos, né? Agora a gente só tem um filho pequeno, né? Antes a gente falava que a gente tinha 3 filhos pequenos, agora a gente só tem um pequeno. Que o nosso filho pequeno, todos os dias, porque ele não sabe ainda ler sozinho. Todos os dias. É papel de quem? Nosso. Como sacerdotes. Muito se fala sobre o sacerdócio do homem, mas a verdade é que o sacerdócio é do homem e da mulher também. Porque todos nós temos essa função. Tem as funções do homem também, tá? Não estou tirando o papel do homem aqui de forma nenhuma. Mas todos nós podemos
e devemos ensinar a palavra de Deus. Então, para o nosso pequenininho, a gente vai lá. E eu queria contar uma história para vocês. Aí, esses dias, aí ele tem aqueles devocionais, que tem o dia, né? Ah, que dia que é hoje? Ah, hoje é dia 23. Aí tem que abrir a Bíblia lá no dia 20, o devocional no 23. Aí esses dias eu não sei o que aconteceu, que a gente não leu o devocional na hora certa, que seria de manhã. E chegou de noite eu lá, deitada na cama. Quem já passou por isso? Você deitada lá, tipo, já assim, meu Deus do céu, já tá, assim, a cama já tá abraçando a gente, assim. Ele chegou assim, mãe, a gente esqueceu do devocional, vou acender a luz. Aí eu falei, filho, amanhã a gente lê. Ele começou a chorar, gente. Ele, mãe, você não ama Jesus, mãe. Mãe. E tal. Eu falei, eu amo sim, filho. Eu amo, filho. Me perdoa, acende a luz em nome de Jesus. Vamos ler essa Bíblia. Porque a gente falou que quem ama Jesus, lê a palavra. Aí a gente mesmo ensinou e eu lá, né? Com certeza você já fez como eu, não me julgue, que pensa assim, ah não, amanhã eu leio 2 capítulos, já que eu não li hoje a Bíblia, amanhã eu leio 2, quem já fez isso? Dedinho do pé, né? Aí eu quis dar uma dessa nele, amanhã a gente lê 2, filho. Não deu certo, não deu certo. A gente, é o nosso papel ensinar e também levar a palavra. E os maiores? Os maiores a gente quer que eles saibam fazer. Quem tem filhos em casa ainda, né? A gente quer que eles façam sozinhos. Mas nem sempre eles ainda têm aquela força de fazer sozinho. E a gente tem que fazer mesmo com os maiores, né, maiores? Mesmo com os maiores. Muitas vezes a gente tem que fazer junto o devocional. Vamos ler a Bíblia junto? Vamos. Aí, ah não, tô lendo. Não, mãe, eu faço mais tarde. Tá bom. E daí, já fez? Ah, então se não ler a Bíblia, não pode pegar no celular. A gente faz os acordos. Aí fala, aí eu vou ler a Bíblia só por causa do celular, aí não é de Deus. Falei, é de Deus sim. Ler a Bíblia é sempre de Deus. Lê a Bíblia, né? E aí vai alinhando o coração no meio do caminho. Amém, pais? Amém? E quando crescem os filhos, né, saem de casa, mesmo assim a gente continua incentivando, falando. A gente vai lá no meu sogro, o que ele fica falando pra gente? O que vocês acham? Fala da Bíblia. Ah, então, não tem uma vez que a gente não vai na casa dele que ele não ensine algo da Bíblia pra gente. Porque essa é a função do sacerdote. E Deus quer nos lembrar isso através dessa história de Josafá. Deus quer nos lembrar que o nosso lar precisa ser um lar de adoração ao Senhor. Precisa ser um lugar onde se busca Deus, onde se ora, onde lê a Bíblia, onde tem louvor. Daqui a pouco a gente vai falar do louvor, não vou dar spoiler na palavra aqui. Glória a Deus. E sabe o que aconteceu? Olha o versículo 10. O terror do Senhor veio sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus trouxeram presentes a Josafá e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas, cidades, armazéns. Aquela devoção do povo a Deus, o fato deles terem, Judá ter voltado ao Senhor e buscado, fez com que os inimigos ficassem sabendo daquilo e falou, nem vou atacar eles. Porque se eu atacar, eu vou perder. E aí, o que os inimigos começaram a fazer? Enviar oferta para eles, ainda dinheiro. E começaram a enviar e pagar tributo a eles, para que eles não atacassem. Então aqui, a palavra nos mostrando que
existe vitória para aqueles que buscam a Deus. Para aqueles que decidem olhar e falar qual é o poste ídolo que eu preciso derrubar. O que eu preciso tirar, qual o hábito, qual situação que eu preciso derrubar da minha casa. O que eu preciso ensinar, qual lugar a palavra de Deus tem tido na minha vida. Qual o papel que o Senhor tem tido em todas as coisas que eu faço. Só que aí, gente, estava indo bem a palavra, não estava? Estava tudo bem, né? Mas agora a gente vai lá para o capítulo 18. Lembra que a gente falou que o reino do norte, quem estava governando era Acabe? Que era o marido da Jezabel, lembra? Aí como estava assim, sabe quando a pessoa não tem problema na vida e quer arrumar problema? Você já fez isso na vida? Ou conhece alguém? Arruma sarna para se coçar? É isso que aconteceu. Deus mandou ele se aliar com o reino do norte, ter paz com o reino do norte? Não, não. Não. Deus não falou nada disso. E ele decidiu, não, agora vamos entrar em paz, não vamos parar com essa guerra, né, com o reino do norte. Vamos ficar em paz. Aí vocês não vão acreditar. Vamos ler o versículo 1. Lê aí o versículo 1 aí para você. Meu Deus do céu. Estão lendo, gente? Josafá tinha riquezas e glória em abundância. Tá tudo certo. Tava paz, estava tudo lá. Aí ele tornou-se genro de Acabe. Ah, não, gente. Que história é essa? O filho de Josafá, o Jeorão, casou-se com a filha de Acabe, a Atalia. E aí a Bíblia conta que aí ele vai lá, Acabe, que era enganador, faz um banquetão para ele, mata um monte de boi, de gado, de comida, bota ele sentado na mesa e fala assim, agora que a gente é família, você vai lutar comigo aqui uma guerra. Versículo 2. Passados alguns anos, Josafá foi visitar Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para Josafá e para o povo que o acompanhava, e persuadiu a ir com ele atacar Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, você vai comigo a Ramote-Gileade? Josafá respondeu, sou como você é, o meu povo é como o seu povo, iremos com você à guerra. Fala assim, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Sabe que outra lição esse texto vai nos trazer? Deus está falando. Começamos falando, remova os ídolos, as adorações erradas dentro da sua casa. Deus está falando, restaure o ambiente da palavra de Deus na sua casa. E aqui está falando, cuidado com quem você senta à mesa. Cuidado. Cuidado com as pessoas com quem você faz aliança. Cuidado. Ali estava tudo certo, gente. Estava lá, Deus estava com ele. Tinha paz ali. Estava dando tudo certo. Mas ele foi fazer aliança com uma família perversa, que não seguia Deus. Quem são seus amigos? Cadê nossos adolescentes daqui? Nossos jovens. Quem são seus amigos? Os adultos também, né?
com quem nós sentamos, quem nós contamos os nossos problemas, com quem nós nos aliamos. Às vezes a pessoa vem e fala, você vai estar comigo nessa situação, né? Vamos lá conversar com o chefe para resolver essa situação e não sei o quê. Você nem tem nada a ver com isso. Às vezes é um laço do inimigo para trazer confusão para a sua vida. Ah, mas ele me tratou tão bem, olha como ele me recebeu e tudo, e às vezes a gente se envolve. O Senhor está nos alertando através desse texto, quem você anda junto importa. Uma coisa é você ir até uma pessoa como Jesus sentava com os pecadores, no sentido de evangelizar a pessoa, falar de Deus para alguém, isso é uma coisa. Outra coisa é quem você chama de amigo, amiga, quem você entrega o seu coração, com quem você anda, quem frequenta a sua casa, quem você frequenta a casa da pessoa. E ali ele se envolveu nesse laço. Só que Josafá tinha Deus no coração. E aí ele fala, ele estava lá, se comprometeu em ir para a guerra. Primeiro ele deu a palavra. Ai, gente, quem nunca, né? Primeiro ele se comprometeu. Depois, no versículo 4, ele disse, Josafá disse mais ao rei de Israel, consulte primeiro ao Senhor. Aí primeiro ele falou, não, estamos juntos, vamos lá, vamos, né? Primeiro ele se compromete. Aí depois ele fala, mas vamos consultar o Senhor. Quantas vezes a gente assina o contrato, a gente aceita o trabalho, a gente convida a pessoa, aí depois a gente fala, ai Deus, será que o Senhor está nisso? E a gente já fez o negócio, já decidiu, já fez, e depois fala, ai Deus, vai comigo nessa batalha. Ao invés de consultar o Senhor antes. Só que Acabe, já sabem, né? Acabe não era flor que se cheire. Sabe o que Acabe fez? Ele falou assim, ó, versículo 5. Então, o rei de Israel, né, Acabe, reuniu os profetas, 400 homens, e lhe perguntou, gente, vocês sabem quem eram esses profetas que ele chamou, esses 400 homens? Eram oficiais do rei, profetas de Baal. Baal, ele representa aquilo que nós adoramos mais a Deus. Pessoas que se vendem por dinheiro, que entregam a sua reputação por causa de uma oportunidade. E aí, o que os profetas de Baal disseram, será? Fala comigo, disseram o que o rei queria ouvir. Porque o falso profeta não é aquele que erra a profecia. O falso profeta é aquele que fala com a intenção de extorquir alguém. E aí, aqueles falsos profetas falaram, vai para a guerra, vai para a guerra, que Deus está com você, olha só. Devemos ir, aqui versículo 5, devemos ir lutar com Ramote de Gileade ou devo me conter? Eles responderam, vá, porque Deus o entregará nas suas mãos. Mas Josafá já era mais esperto e já era mais de Deus. Aí Josafá falou aqui, mas não há nenhum profeta do Senhor aqui? Diga comigo, profeta do Senhor. Pessoas que falam em nome do Senhor, tem muitos. Mas profetas do Senhor são aqueles que nós devemos ouvir. Aqueles que são, de fato, do Senhor. Aí, o Acabe respondeu, gente de Deus. Ele falou assim, o rei de Israel respondeu a Josafá, há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor, que aqui é Senhor Javé, né? O nosso Senhor, com letra maiúscula. Mas estamos no versículo 7, tá?
2 Crônicas 18:7. Acompanhem na sua Bíblia. O rei de Israel respondeu a Josafá: há um ainda, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. Josafá disse: o rei não deveria chamar ele assim. Então o rei de Israel falou: então tragam Micaías. Vocês entenderam a situação aqui que aconteceu? Ele chamou um monte de profeta fake para profetizar aquilo que ele queria. Aí ele falou: mas não tem nenhum que seja de verdade? Aí ele falou: tem um só que é de verdade, mas eu odeio ele. Por que você odeia ele? Porque ele sempre diz coisas ruins de mim. Ele nunca fala o que é bom. E aí o Senhor me lembrou do texto de Timóteo, que a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo 4:3. Chegarão o dia que só procurarão mestres segundo o próprio coração. Nós temos essa tendência. Eu vou falar aí algo para vocês com todo amor. Eu não estou passando um recado para ninguém aqui, falando com amor e cuidado mesmo. Nós estamos no ministério como pastores desde 2009. Vocês não imaginam quantas vezes nós estamos caminhando com a pessoa, encorajamos, oramos junto, estamos ali, né, ajudando a pessoa na caminhada com o Senhor. Aí, um dia que a gente precisa corrigir, um dia que a gente precisa falar: não é de Deus isso. A pessoa. Muitos ficam, tá, gente? Não estou generalizando. Muitos já levaram muitas broncas aqui, já sabem. Mas aqui, quantas vezes, quando você está falando: você é linda, você é uma bênção, vem cá, eu vou orar por você, né? Tô aqui e tal. Mas quando a gente fala assim: essa atitude foi carnal, isso não é de Deus, você precisa corrigir, isso é orgulho, você precisa tirar isso da sua vida. A pessoa fala: não pode. Odiei o que a pastora disse. Às vezes a gente faz igual a Acabe. Não tem outro pastor melhor, não? Que me diga outras coisas melhor? Só está me criticando. Só me critica. E às vezes a gente fica procurando profetas, pastores, sacerdotes que só falam o que a gente quer. E quando Deus falar coisa boa, que a gente possa falar coisa boa, amém? Mas quando Deus quiser nos corrigir, que a gente possa também ter o coração quebrantado. Isso vale para mim, né? Estou falando de quem eu corrijo, mas isso também para mim, porque eu também preciso do Senhor me corrigindo, me ajudando sempre também. Então esse é outro alerta, outro ensinamento desse texto. Não faça alianças e não se comprometa, não assine, não comece um relacionamento antes de consultar o Senhor. Não consulte depois, consulte antes. Amém? E ao consultar o Senhor, ouça o que o Senhor te disser. Seja o que for. Seja o que o Senhor te orientar. Se o Senhor orientar, esse trabalho não é para você, fala: Deus, mas eu preciso do dinheiro e tal. Baal. Não, mas isso daí não serve mais para você. Esse relacionamento, essa amizade, esse caminho, esse jeito de falar. Deus, mas sabe o que é? Não tem como e tal. Não, obedeça. Ao pedir a instrução do Senhor, obedeça. E aí, para encurtar a história aqui, foram atrás do profeta verdadeiro, Micaías.
Versículo 13. Vamos lá para o versículo 13. Estamos em 2 Crônicas 18, 13. Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus disser, isso eu farei. Amém? Olha só que exemplo para todos nós. Tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus disser, eu falarei. O que eu vou orar por alguém, o que eu vou ensinar, o que eu vou profetizar na vida de alguém? O que Deus mandar eu falar. Não é para agradar. É aquilo que Deus mandar. E ele chega lá, e ele primeiro faz uma ironia com Acabe. Ali no versículo 14, ele fala assim: vá, pode ir. Você vai triunfar, tipo dizendo, não é isso que você quer que eu fale? Aí o rei lhe disse: quantas vezes, versículo 15, quantas vezes devo fazer você jurar que não me fale, a não ser a verdade em nome do Senhor? Aí versículo 16, então Micaías disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não tem pastor. E o Senhor disse: essas casas não têm dono, que cada um volte para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não disse a você que ao meu respeito ele nunca profetiza o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu, verso 18. Portanto, ouçam a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, e viu o exército do céu que estava à sua direita e à sua esquerda. Tem exército no céu. Tem exército do céu. Tem anjos que trabalham pelos planos do Senhor. Amém? Tem aqui, a palavra de Deus diz, versículo 19. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, rei de Israel, para que eu vá e seja morto em Ramote Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. Então o espírito saiu e se apresentou diante do Senhor. Um espírito enganador. Um demônio se apresenta diante do Senhor no verso 26. Eu o enganarei. O Senhor perguntou como, ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo, vá e faça assim. E assim, vocês entendem que Micaías estava contando o que ia acontecer? Ele estava fazendo um favor para Acabe. Acabe poderia aproveitar essa situação. Ele chegou e falou assim: olha, eu vi que vai ter um espírito enganador que vai entrar nos profetas, e esses profetas vão dizer para você que você tem que ir para guerra, e lá na guerra você vai ser morto. Ele disse o que ia acontecer. Mas olha só o que aconteceu, versículo 23. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e deu uma bofetada em Micaías. Versículo 23. Micaías apanhou, literalmente, por falar a verdade. E aí, versículo 25. Prendam Micaías, levem-no de volta a Amon, governador da cidade de Joás. Metam esse homem na cadeia, está ali no versículo 26. E ponham pão e água até que eu volte em paz. Ele falou: ah, é? Você falou que eu vou morrer? Mas eu vou voltar e vou voltar em paz. E você vai ficar na cadeia até ver eu voltar. Mas o que aconteceu? Acabe pensou assim: que horas são? 20, tá. Acabe falou assim: ah, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vestir Josafá com a minha roupa. Porque, você vê como o enganador, ele quer sempre ser o mais esperto, né? Ele falou assim: eu vou vestir Josafá com a minha roupa, porque aí se o inimigo quiser vir me matar, na verdade vão matar Josafá. Amigão, né? Amigão. Aí, vamos lá para o texto. Versículo 28.
O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote de Gileade. Vocês separaram que Josafá, mesmo com a palavra, com tudo, acabou porque ele tinha dado a palavra, feito aliança, feito tudo errado, né? Acabou que ele estava lá na guerra junto, lutando a favor de Acabe. Notaram isso? Presta atenção. Versículo 29. O rei de Israel disse a Josafá: eu vou me disfarçar e entrar no combate, mas você use meus trajes reais. E assim o rei de Israel se disfarçou e eles entraram no combate. Versículo 30. Ora, o rei da Síria havia ordenado aos capitães dos carros de guerra que não lutassem nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Então os capitães dos carros viram Josafá e disseram: aquele é o rei de Israel. E se dirigiram até ele para atacar. Porém, Josafá, versículo 31. E eles se dirigiram até ele para o atacar. Porém, Josafá gritou. E o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Quando os capitães dos carros de guerra viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Versículo 33. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, atingiu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então o rei Acabe disse ao condutor do seu carro: dê a volta e leve para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Verso 34. A batalha se intensificou naquele dia. Quanto ao rei de Israel, segurou-se em pé no carro na frente dos assírios até a tarde, mas ao pôr do sol, Acabe morreu. De fato, o plano dele quase deu certo. Mas quando o pessoal viu Josafá com os trajes reais e falou: achei Acabe. O que Acabe fez? Josafá fez? Gritou: Deus me socorre. E Deus socorreu. Deus socorreu. E aí uma pessoa lançou uma flecha ao acaso. Não foi mirando Acabe. Foi ao acaso. E entrou pelo meio, pela divisória da armadura, e matou Acabe, para provar a soberania de Deus e de quando Deus fala, Deus cumpre. Deus cumpre. Só que depois dessa situação, o profeta chama Josafá para ter uma comunhão, para ter o atendimento, para ter uma DR e falar: vem cá. Estamos agora em 2 Crônicas 19. Josafá, rei de Judá, voltou em paz para sua casa em Jerusalém. Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: será que você deveria ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor Deus? Por isso a ira do Senhor caiu sobre você. No entanto, coisas boas foram encontradas em você, porque você tirou o quê? Estamos no verso 3. Porque você tirou os postes da deusa Azerá da terra e pôs no coração o propósito de buscar a Deus. Ele falou assim: você fez errado. Você foi ajudar aquele que pratica coisas que o Senhor odeia. Se acendeu a ira do Senhor sobre você. Oh, queridos, que jamais a gente queira cair na ira do Senhor. Mas apesar da ira,
prevaleceu a graça. E naquele momento o Senhor se lembrou que ele havia derrubado os altares. Que ele estava trabalhando para restaurar a adoração em Israel, para proclamar a palavra de Deus, e ele livra Josafá. Ele livra Josafá. E aí, passado um tempo, já vamos lá para 2 Crônicas 20, seguindo a leitura da palavra. 2 Crônicas 20. Passado algum tempo, ele foi um rei, ele nomeou juízes, ele organizou o sistema judiciário ali de Judá. Então teve várias outras coisas, mas para a gente finalizar, nós vamos falar da oração de Josafá. 2 Crônicas 20, verso 1. Depois disto, os filhos de Moabe e filhos de Amon, com alguns dos meonitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá. Do outro lado do Mar Morto da Síria, eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Pausa aí, pausa. Ele ficou sabendo então que 3 nações, 3 povos ali da época, estavam vindo contra ele. E falaram: eles já estão aqui perto. E ele teve medo. E ao ter medo, o que ele fez? Decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Versículo 4, vamos continuar aqui a leitura. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Naquele momento de crise, naquele momento de batalha, Josafá, ele busca Deus. Mas ele não busca Deus sozinho. Ele reúne todo o povo para juntos orarem e para juntos jejuarem. Sabe que esse texto nos ensina que algumas batalhas a gente vai vencer no nosso quarto. Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Quem ainda não assistiu, recomendo, é muito interessante, que fala sobre a oração. Então, algumas batalhas a gente vence no nosso quarto mesmo de guerra. Alguém aqui tem um lugarzinho que gosta de orar? Né? Eu, como diz, vareio, né? Às vezes estou num lugar, às vezes estou no outro. Algumas batalhas vai ser você e o Senhor. Você vai dobrar o joelho na sua casa, você vai orar, você vai interceder. Mas algumas batalhas você vai precisar se reunir com outras pessoas. Você vai precisar se congregar para vencer. Você vai precisar jejuar junto com outras pessoas. Vamos orar juntos, vamos jejuar, vamos estar juntos nessa batalha. Porque a situação era realmente maior do que eles poderiam enfrentar. E quem fala isso é a própria Bíblia. Versículo 5, Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém. Aonde? Versículo 5, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu, Deus nos céus? Não é tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele começa orando: Senhor, não resisti
Ao Senhor ninguém pode. Ele começa lembrando na oração a grandeza de Deus. Por isso, no culto, nós começamos o culto com um momento da adoração. Porque a adoração é o momento em que nós lembramos quem Deus é. Santo, grande, majestoso. Nós devemos começar o culto com adoração, lembrando quem Deus é, a majestade, o quão maravilhosa é a graça de Deus, que Ele é digno, que é maravilhoso o teu Senhor. E ele começa a lembrar ali quem Deus é. No versículo 7, ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra diante do povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm, versículo 8, eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos livrará. Versículo 10. E agora eis que os filhos de Amon e Moabe e do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da casa do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Versículo 11. Eis que eles estão nos recompensando, assim estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste por herança. Versículo 12. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque nós, presta atenção, versículo 12, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Depois daquele momento de adoração, eu lembro da sua majestade, eu lembro dos teus grandes feitos. Ele vai para o momento do quê? Da petição. Ele vem para o momento da intercessão, dos pedidos. E ele fala, Senhor, eu estou com essa situação aqui. Essa multidão que está vindo contra nós é maior do que nós. E sabe, Josafá, ele traz uma lição para a gente, esse texto bíblico, de que algumas situações, sim, são maiores do que nós. Maior do que a nossa força, maior do que podemos resolver com a nossa inteligência, com o nosso jeito, com o nosso talento. Quem aqui é daquela que não importa o que apareça, fala, não, vou dar um jeito. Alguém aqui é homem, mulher, assim, de coragem, fala, eu vou lá. Eu qualquer coisa que ver. Mas tem coisa que fala, gente, não adianta estar dentro. Aqui não adiantava. Era um povo maior do que eles podiam. E eles ali, em oração e jejum, ele admitiu, não sabemos o que fazer. Sabe assim? Estou mal, não sei o que fazer. Mas os nossos olhos estão em ti. Os nossos olhos estão em ti. Versículo 13. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com suas crianças, com suas mulheres. Lembra que a palavra de Deus tinha voltado para as casas? Lembra que os postes ídolos tinham sido derrubados de Azerá? Lembra? Aqui estavam todas as famílias juntas, reunidas, as famílias reunidas, pedindo o socorro do Senhor, pedindo socorro, homens, mulheres, crianças juntos, em jejum, em oração, clamando, Senhor, nos salva. Senhor, nos salva.
Então, no meio da congregação, versículo 14, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Não se assustem. Não se assustem. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Jejue. Traga sua família junto para buscar o Senhor. Busque. Não se assustem, pois a batalha é do Senhor. Versículo 16. Amanhã vocês vão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz. E vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. A Bíblia fala, ó, vocês vão lá, vão fazer posição, mas vocês não vão lutar. Vocês só vão assistir o que o Senhor vai fazer. Amém? Só vão assistir o que o Senhor vai fazer. Versículo 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, os filhos, os coatitas e os coraitas se levantaram para louvar o Senhor Deus em voz alta. E aí, continuando a leitura, no versículo 20. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Versículo 21. Depois de aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Ele fez a escala do louvor. Vestidos de ornamentos sagrados e marchando em frente ao exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, que é o Salmo 136. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar. E quando tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram uns aos outros. O que aconteceu? Lembra que eram 3 povos que queriam lutar? Aí 2 se juntaram e lutaram contra um desses povos. Depois esses 2 lutaram um contra o outro. Quando Judá chegou lá, os inimigos tinham lutado entre si. E a palavra de Deus diz, versículo 22. 22 não. Já passamos aqui, tal. 24. 2 Crônicas 20 e 24. Quando os homens de Judá chegaram ao lugar alto de onde pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão. E eis que somente a avistaram
cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Nenhum sobrevivente. E aqui esse texto vai nos trazer mais essa lição. O poder de Deus que se manifesta quando o povo dele louva, adora. Muitas vezes você está lá passando um dia difícil, coloca um louvor, começa a adorar, começa a clamar o nome de Deus. Venha, quantas vezes a gente já foi em um culto, vai em um lugar que a gente fica como espectador, como se fosse uma apresentação aqui tocando louvor. Não, aquele momento que eu e você chegamos à igreja, chegamos numa reunião, chegamos num grupo, chegamos que é o momento da adoração, é o seu momento de proclamar as grandezas de Deus. E enquanto nós adoramos, os inimigos já estão sendo vencidos. Adore no carro, adore na sua casa, renuncie à música secular. Ai, pastor, mas não pode ouvir música do mundo? Isso a gente pode falar outro dia. Mas muitas vezes nós estamos enfraquecendo na fé. Nos sentimos cansados, nos sentimos abatidos. Muitas vezes achamos que não temos força para orar, para as guerras. Às vezes a gente fala, não consigo nem jejuar, pastora. Não consigo, às vezes, nem pegar e vir para a igreja. Adore. Ouça músicas que te levarão a pensar nas coisas do alto. E você vai se ver desejando orar. Desejando buscar a Deus. Desejando pregar para as pessoas. Quem aqui já passou por isso? Você está meio desanimadão assim. Aí você coloca um louvor. Começa, quando você vê, a tristeza vai embora. Já vem aquela força, e eu quero te motivar nisso, em buscar ao Senhor em adoração, orando, jejuando, porque você pode lutar todas essas guerras que você está passando. Situação no trabalho, filho, saúde, ministério. Você pode ir lá e lutar se você quiser. Mas quando nós oramos e jejuamos, é o Senhor que luta. É o Senhor que luta. E eu e você podemos escolher.